Pessoal, e como último vídeo aqui da parte de proteção coletiva, quando a gente fala de proteção coletiva, tem algo, proteção coletiva, né, perante a eletricidade, tem algo que não tem como ficar de fora, e ele sempre vai existir no quesito proteção elétrica, é justamente a questão do aterramento, tá? Porque olha só, o aterramento, ele é, na minha opinião, se não for o principal, pelo menos um dos principais elementos que ajudam ali na proteção dos circuitos, na proteção dos profissionais e assim por diante. Porque veja só, uma vez que o aterramento está muito bem instalado numa planta industrial, num painel e tudo mais, o seu SPDA, né, o PDA ali, a proteção contra descarga atmosférica, depende do aterramento. Então lá você tem um sistema captor, você tem talvez a gaiola de Faraday ou a malha aérea ali, que, enfim, que capta o raio, ele precisa descer, né, seja estrutural ou cabeamento, mas ele tem que jogar para o aterramento para descarregar. Se você tem ali uma falha, por exemplo, um curto-circuito entre fases, é para a terra que aquilo vai ser jogado e logicamente o disjuntor vai ser desligado, né, desarmado. Se você tem ali um DPS, que é que o DPS funciona, né, dispositivo de proteção contra surto, cai um raio lá na rede elétrica, ele veio pela rede elétrica e iria entrar dentro do seu painel. O DPS detecta aquele surto e é para o aterramento que ele vai jogar. Caso haja uma falha de isolação elétrica numa máquina, no equipamento, né, que é possível, né, principalmente quando a gente conecta ou junta duas coisas, né, três coisas, né, massa metálica, eletricidade e água num equipamento que seja, né, muito comum na indústria alimentícia, por exemplo, você tem um risco de choque elétrico muito grande. Então, para que o DR funcione da forma correta, o ideal não, é necessário que tenha o aterramento. Então, o aterramento, ele não só é ideal, como ele é necessário, tá? E existe norma que regulamenta isso, tá? Nós temos as NBRs que conectam ali, por exemplo, nós temos a 5410 que fala sobre aterramentos nas instalações elétricas em baixa tensão, tem a NBR específica, né, de como realizar o aterramento e assim por diante, e aí a gente vai estar utilizando as normas para poder fazer as adequações que forem necessárias. Então, quando você, instrutor de NR10, for falar de aterramento para o seu aluno, deixa muito bem claro esse detalhe da importância do aterramento na instalação, tá? E se caso for um aluno ali de elétrica, mas da área predial, que seja predial comercial ali, enfim, ou residencial, que ele entenda o tamanho da importância do DR para a instalação elétrica e para a segurança das pessoas que estão ali dentro da casa, tá? Porque o que eu mais vejo, por incrível que pareça, o que eu mais vejo são profissionais pseudo-eletricistas dizendo que, por exemplo, o DR não funciona. Eu cansei de ver isso. E muitas das vezes vai ver a instalação elétrica não está legal com relação ao aterramento, né? E essa pessoa ali, ela fala, o DR não funciona, mas por que não funciona? Coloca lá e desliga. Provavelmente o aterramento, se é que tem, ele está conectado com neutro, enfim, está uma bagunça danada. E eu falo, mas aí você tem que mexer na instalação elétrica, né? Até aconteceu algo muito, vamos chamar assim, hilário uma vez comigo, né? Que eu estava numa loja de material elétrico comprando alguns equipamentos e eu vi uma pessoa, né, um eletricista, um pseudo-eletricista, né? E ele comentando com o vendedor, falando assim, mas eu não instalo DR não, que DR não funciona. O eletricista falou, não, funciona sim, né? Ele funciona, tal. Ele falou, não, toda vez eu já tentei coloquei lá e fica desarmando lá, os clientes me ligam, isso aí não funciona nada não. Aí eu falei para ele assim, deixa eu te falar, mas aí provavelmente o problema está na instalação elétrica. Porque se o DR está desarmando, provavelmente o seu neutro está conectado com DR, seu neutro está conectado com terra, em algum ponto. O erro está na instalação elétrica. Aí ele falou assim, mas foi a instalação elétrica que foi eu que fiz, né? Aí eu falei assim, poxa, e agora, o que eu falo? Né? Aí eu falei assim, não, então tá bom, né? Não tinha nem mais o que eu falar, né? Se ele ainda bateu o pé falando que a instalação foi ele que fez, ele acha que ela está certo, né? Infelizmente, o resultado era justamente aquele. Ele não conseguiu colocar o DR para funcionar. Aquela residência, aquelas pessoas que estavam ali
provavelmente estão desprotegidas com relação a com um equipamento fantástico, desprotegidas com relação à segurança com eletricidade, e infelizmente, né, isso aí deve estar se repetindo por inúmeras e inúmeras vezes, tá ok? Então não deixe de falar para o seu aluno o tamanho da importância do aterramento, tá? Estude muito sobre aterramento, estude as NBRs, tá? Que está muito relacionado a aterramento, como que a norma NBR 5410 fala como que precisa ser o aterramento na parte residencial, a NBR especificamente, vai lá, estuda uma 5419, então deixa isso muito bem alinhado na sua cabeça, não acha que ser instrutor de NR10 é só conhecer só dos itens aqui da norma de cabo a rabo, não. Tem 10 anos que eu trabalho com NR10, eu particularmente nunca me preocupei em gravar os itens, as siglas aqui que se tem, por mais que tem muitas aqui que eu sei de cabeça, mas eu sempre me preocupei muito em saber desse item, o que eu preciso entender bem para explicar bem esse item, tá? Então, para me falar aqui de proteção coletiva, eu preciso saber de aterramento, e para saber de aterramento eu precisei ler muito bem NBRs ali para ficar muito bem orientado, tá ok? Então, meus mestres, abraço para vocês, mais uma dica aí do nosso canal Instrutor Nota 10, até a próxima, tchau, tchau.